Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 1 até o 13. Lucas, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 13. Fica aí até o final dessa mensagem. É um texto conhecido, mas a palavra de Deus é uma palavra que se renova a cada dia. Amém? Então, que você possa receber a bênção do Senhor nessa palavra, nessa manhã. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Deus querido, obrigado por tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, revelar, Senhor, a nós aquilo que está, Senhor, nesse texto, para a nossa vida hoje, para a nossa vida diária, Senhor, para a preparação da nossa vida, Senhor, na caminhada contigo. Fala conosco, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor alcance cada lar, cada família, cada pessoa que esteja ouvindo essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto conhecidíssimo, né, de todos nós. É o momento em que Jesus é levado, e como a Bíblia fala no início, foi levado pelo próprio Espírito, né? Ao contrário do que muitos pensam, que ele foi levado pelo diabo. Não, mas ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque é necessário que na nossa vida a gente passe por tentações, é necessário que a gente passe por provações, por lutas. É necessário que a gente entenda, como o Tiago fala, que Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado, mas Ele permite, né, que o inimigo nos tente. E esse texto é um texto que vem trazer para nós algumas coisas muito importantes para que a gente possa pensar na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Deus, a maneira que nós devemos agir diante das situações, né, que surgem diante de nós, diante das provações que surgem, das lutas, das adversidades, né, da vida. E esse texto é muito interessante porque eu não sei hoje, nesse momento, nesse domingo, 14 de fevereiro, qual é a luta que você está passando. Eu sei das lutas que eu estou passando, sei das lutas que talvez a minha família esteja passando, mas a sua luta talvez eu não saiba. Você que está me assistindo, alguns da igreja, eu também sei alguma coisa, talvez não, nem tudo, talvez algumas coisas sejam tão secretas entre você e Deus que nem eu saiba, mesmo sendo pastor. Mas eu quero te lembrar nessa manhã algo que esse texto nos lembra, e que alguns textos eu peguei esse como base, mas alguns textos que a gente vai ver nos lembram também, que é que você é filho de Deus. A gente não pode perder esse entendimento, nem esquecer dessa verdade, que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus,
a Bíblia nos diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Cristo herdou do Pai, eu e você também herdamos. A Bíblia vai dizer isso em Romanos 8,17, que se nós participamos do sofrimento, tal como Cristo, também participaremos da sua glória. Então a esperança que nos move é que, se vivemos hoje o sofrimento que Cristo viveu nessa terra, também a glória que foi destinada a Ele será para nós também. Amém? Amém. Vai ser para nós também. Então creia nessa verdade. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente nessa manhã é: você é filho, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, tanto do sofrimento, mas também da glória, da vitória, da alegria, da bênção de Deus. Amém? Segunda coisa que eu quero que você tenha em mente é que toda autoridade foi dada a Jesus Cristo. Toda autoridade. Ele mesmo falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra pelo meu Pai. Ele recebeu toda a autoridade do Pai. Então, até observando isso, entendendo isso, a gente precisa ter em mente o seguinte: até o diabo é obrigado a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E aí, em consequência disso, porque somos co-herdeiros, eu quero dizer para você, até o diabo, você pode estar vivendo luta, você pode estar passando por problema, mas até o diabo tem que reconhecer que eu e você somos filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Do mesmo jeito que ele teve que reconhecer Jesus, que Jesus era, ele tem que reconhecer que também nós somos filhos de Deus. Lucas 4, versículo 3 que nós lemos fala: se és filho de Deus. É interessante isso aqui, por mais que pareça que Satanás, por mais que pareça que seja uma suposição, na verdade, essa palavra aqui é uma afirmação que Satanás está fazendo. Satanás não está falando assim, ó, se é na dúvida. Não, ele está falando, já que você é, uma vez que você é o Filho de Deus, então faça isso. Então se lance. Então transforme essa pedra em pães. Na verdade, ele está reconhecendo, e é aqui que eu quero ter o enfoque desse segundo tópico, é que ele está reconhecendo que Jesus é Filho de Deus. Apesar de estar vivendo ali um momento de tentação, ele reconheceu que Jesus é Filho de Deus. Você hoje pode estar vivendo um momento de provação, de luta, de tentação, mas eu quero dizer para você que no céu e na terra, todos têm que reconhecer, inclusive o diabo e os seus demônios, que você é um filho de Deus. Aleluia. E se você é filho de Deus, aquilo que é de Deus, o maligno não toca. Ele só pode fazer e só pode ir até onde Deus, o seu Pai, Todo-Poderoso, permite. Ele não pode ir além. Ele não pode fazer nada além disso. Então, essa é uma verdade que a gente precisa entender. O que o diabo está falando, vou retomar aqui, uma vez que você é filho de Deus, e aí tenta Jesus. Então, ele reconhece, ele sabe que você é o Filho de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Não foque, preste atenção, não foque nas insinuações mentirosas do diabo no momento da prova. Você está entendendo? Jesus está vivendo uma prova. Ele reconhece que Jesus é Filho de Deus e tenta. Lança-te daqui, porque está escrito que dará ordem aos anjos a teu respeito. Transforma essa pedra em pão. Isso são insinuações, são sofismas, né? Mentiras com aparência de verdade, para pegar Jesus. Tudo isso está na Bíblia, é verdade. Só que não era para Jesus fazer. Então, as insinuações do diabo no momento da prova é para tentar te desestabilizar e fazer com que você pense o que é errado diante de Deus, daquilo que Deus tem te ensinado. Por exemplo, é mais ou menos assim. Ele não disse, se é filho de Deus, lança-te daqui ou transforma a pedra em pães. Para mim, para você, ele falou assim, se você é filho de Deus, você está passando por essa situação? Jesus vai deixar você passar fome? Você não vai conseguir um emprego? Você não vai conseguir a cura dessa enfermidade? Mas você não é filho de Deus? Ele reconhece,
Mas no meio desse reconhecimento, ele vem com uma insinuação mentirosa, tentando você a tentar no seu Deus, tentando você a falar alguma coisa que possa entristecer o Espírito Santo de Deus. Ué, você está sozinho nesse deserto? Não é assim, irmãos, não é assim que a gente vive, às vezes, vivendo a nossa luta, a nossa prova, mano, aqui, irmãos. Não é assim que acontece. O capeta, às vezes, vem e fala para nós alguma coisa para tentar desanimar a nossa fé, para fazer com que a gente não reconheça que a gente é filho de Deus. Eu vou esperar um pouquinho, porque eu acho que tem mais gente para entrar, porque desconectou. Acho que está com uma pessoa aí de volta, né? A gente falando aqui que o diabo ele vai tentar colocar na nossa mente que se a gente é filho de Deus, a gente não deveria estar vivendo tudo que a gente está vivendo. As provas que a gente está vivendo, a luta que a gente está vivendo. E na verdade, isso é uma mentira dele. Né? É uma mentira dele porque o fato da gente viver uma prova e uma luta não quer dizer que Deus não está conosco. Né? Deus continua sendo o nosso Pai, Deus continua sendo o nosso Deus. Agora, foque não nessa mentira dele, né? Mas foque no que é verdadeiro. E até o diabo, ele tem que reconhecer que você serve a Jesus, que você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, e a qualquer momento, tenha isso em mente, a prova que você está vivendo vai passar. A prova não é para a vida toda. O problema que você está vivendo não é para consumir todos os seus dias. A prova ela tem um início e ela tem um fim. A luta diária acontece para ímpio e para crente. E também tem um tempo. Você passa por ela, depois a vitória vem. Né? Então a gente precisa entender isso. Então esse é o segundo ponto. Toda a autoridade foi dada a Jesus. O diabo é obrigado a reconhecer que você é filho de Deus. Tá certo? E ele vai tentar no meio dessa prova insinuar coisas que são mentiras, né? Mas a gente precisa ter certeza que o Senhor está conosco. Agora, a terceira coisa importante nesse momento de luta ou de prova que você está passando é que Deus permite você passar por situações difíceis por algum motivo. E uns dos motivos são para te forjar você como pessoa, como servo de Deus, como filho de Deus, para te fortalecer muitas vezes. Às vezes Deus é igual uma academia. Quando a gente tem que se exercitar mais, quando a gente tem que orar mais no momento da prova, quando a gente tem que buscar mais o Senhor no momento da angústia, da luta, isso vai fortalecendo a gente espiritualmente, né? E vai fortalecer o seu caráter cristão, o seu caráter espiritual. Porque geralmente quando a gente vive uma luta, a gente antes da luta, a gente tem um caráter num certo nível antes da luta e um caráter diferente depois da luta. A gente muda. Não tem jeito. As coisas vão mudando na medida que as coisas vão acontecendo na nossa vida. A gente vai criando experiências. Se na vida cotidiana é assim, se na vida conjugal é assim, se na vida familiar é assim, na vida espiritual também é assim. A gente vai melhorando, né? A gente vai aperfeiçoando. E viver o tempo inteiro na bonança também pode te enganar acerca de você mesmo. Sabia disso? Se Jesus ficasse o tempo inteiro vivendo só milagres e maravilhas e não vivesse tentações e não vivesse provações, também enganaria ele acerca do chamado para o qual ele foi designado por Deus, pelo Pai. Ele veio exatamente para viver tudo que eu e você vivemos. Então se ele vivesse só em mil maravilhas, ele fala, tá mole para eles.
Mas ele sabe que não, ele viveu o que a gente viveu e sabe como é difícil. É por isso que ele provê para nós recursos, que é o que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Agora, ninguém pode viver o tempo inteiro em bonança, porque vai se enganar acerca de si mesmo. O primeiro Adão, se você pensar na palavra de Deus como princípio e como base dessa palavra, né, de onde a gente extrai isso, por que a gente extrai isso, falando que a gente pode ser enganado acerca de nós mesmos quando tudo está muito bem, é o exemplo de Adão. O primeiro Adão foi tentado no momento que ele estava num jardim lindo e maravilhoso. Estava tudo indo muito bem, não faltava nada, ele tinha tudo, e foi lá que ele foi tentado e fracassou. Ao contrário do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? A Bíblia vai dizer, é o próprio Senhor Jesus. O segundo Adão, ele foi tentado num deserto, que é o que acabamos de ler. Não estamos falando aqui nem na trajetória dele toda terrena, estou falando apenas do deserto. Ele foi tentado no deserto, num deserto perigoso, e venceu. Enquanto o primeiro, que era como nós, num lindo jardim fracassou, ele também que veio como nós, num deserto perigoso, venceu. E depois vai vencer na cruz do Calvário a morte, o nosso último inimigo, para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Então esse é o nosso segundo Adão, esse é o nosso Jesus, e é dele que nós somos co-herdeiros, e é com ele que nós somos herdeiros de Deus. Amém? Que Jesus ele possa ser, nessa primeira parte da mensagem aqui, que Jesus possa ser o nosso exemplo, que Jesus de fato possa exercer o senhorio sobre a nossa vida, que ele possa ser o nosso mestre. Amém? Amém. Eu queria agora passar para uma segunda parte dessa mensagem. A primeira foi falando das coisas importantes que a gente precisa ter em mente. Que você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, que o diabo tem que reconhecer que você é filho de Deus, ele não pode te tocar se Deus não permitir. É importante também a gente pensar que a luta que você está passando vai te forjar e vai te fortalecer espiritualmente. Amém? Que a gente não pode viver o tempo inteiro em bonança. E por fim eu quero dizer que nós temos à nossa disposição os mesmos recursos espirituais que Jesus teve. Pastor, essa notícia é boa, é maravilhosa. Porque se a gente passa a mesma luta que ele, a gente tem em mente assim, mas Jesus era Deus. Não, mas quando ele viveu as tempestades da vida e a luta, ele estava como homem. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então quando ele viveu as lutas e tentações, ele estava como nós. E ele deixou à nossa disposição os mesmos recursos espirituais que ele teve quando ele enfrentou Satanás e o derrotou. Porque ele já venceu o diabo. O diabo só espera a sentença. Ou melhor, a sentença já foi dada. Está na palavra de Deus. Só espera a execução da sentença. Então isso é fato. E é por isso que ele tem tanta raiva de nós. Tá certo? Então qual é o primeiro recurso espiritual que ficou para nós como herança? E que a gente pode usufruir disso? A oração. A oração é um recurso que Deus deixou, que Jesus deixou para nós. Eu quero ler com você aqui, se você estiver com a sua Bíblia e assistindo esse culto, Lucas 3, versículo 21. Lucas 3, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus já o foi. Ok? Jesus já o foi, já tinha sido batizado. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Jesus já tinha sido batizado. Quando Jesus foi batizado, ele pegou, foi batizado e saiu, foi embora. Não, Jesus estava vendo outros sendo batizados. O povo estava sendo batizado. E ele estava em oração. E no momento que ele estava em oração, diz a palavra de Deus, é um pequeno detalhe que às vezes a gente não percebe, mas é no momento que ele está em oração que o céu se abriu. Então eu quero deixar para você exatamente esse recurso espiritual que ele nos deixou. A oração. Ore. Ore sem cessar, como diz a palavra de Deus.
É no momento da oração que nós vamos ver o céu se abrir. É no momento da oração que a gente vai ver Deus responder, Deus falar conosco. Amém. Deus falar no mundo espiritual quem de fato somos nós, como aconteceu com Jesus. Filipenses, Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses no capítulo 4, Filipenses 4, versículo 6, diz para que nós não andemos ansiosos por motivo algum. Antes, as nossas solicitações, as nossas petições sejam declaradas na presença de Deus com orações e com súplicas. Então a gente não pode deixar de orar. Esse é um recurso poderoso que o Senhor deixou para nós no momento da nossa preparação, né? No momento que nós estamos preparados para enfrentar as lutas e as adversidades do dia a dia. É no momento da oração que o céu se abriu e que Deus falou que tinha prazer em Jesus. Então pense nisso, ore, faça uso desse recurso espiritual. Recurso número 2, a nossa disposição, o amor do Pai. Se nós temos a oração como recurso espiritual, a segundo recurso espiritual, no momento da luta, das provas, é o amor do Pai. Lucas 3, versículo 22, diz assim, ó: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Quando que o Espírito Santo desceu sobre ele? De novo, fazendo uma ponte com o versículo 21, quando ele orou. Então aqui está o primeiro recurso importantíssimo. O céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele e com certeza o Espírito Santo se manifesta em nós através da oração. Aí entra o segundo recurso espiritual. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado e em ti eu me agrado. Deus fala com Jesus no momento que ele ora e que o céu se abre, que ele era o filho amado. No mundo espiritual, isso foi ouvido. Todos no mundo espiritual, anjos e demônios, ouviram que Jesus era filho de Deus. Eu quero dizer para você que no mundo espiritual, quando você ora, o céu se abre, o Espírito Santo vem. E a segunda coisa que acontece com você é que você pode tomar posse do recurso número 2, que é o amor de Deus sobre a sua vida. Deus te ama. E porque Deus te ama, Ele não vai te deixar sozinho nessa prova. A Bíblia fala: ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, ainda assim eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece de você. Deus não te abandona. Deus não deixa de estar atento às suas necessidades. Se disponha a estar na presença de Deus. Firme um compromisso com Ele. Se você tem vivido um evangelho sem compromisso, se você tem vivido o evangelho de apenas para a igreja aos domingos e agora na pandemia nem isso a gente pode fazer, você vai sucumbir. Agora, se você quiser viver o evangelho de compromisso com Deus, ainda que você esteja cultuando a Deus aqui junto conosco por uma internet, se você esteja cultuando a Deus com a sua família em casa, eu quero dizer que o amor de Deus vai se manifestar sobre a tua vida, sobre a tua família, e você não vai ficar só nessa provação e nessa luta que você está vivendo. Se você quiser viver um compromisso com Ele, com certeza você vai desfrutar desse amor de forma extraordinária. Esse é o meu filho, a quem amo, em quem eu tenho prazer. Que maravilha é poder no mundo espiritual, irmãos, o diabo ouvir, os anjos do diabo ouvir, os demônios, né? E os anjos de Deus que estão ao nosso redor, acampados ao nosso redor, poderem escutar de Deus, da boca de Deus, em relação a você, em relação a mim. Ele é o meu filho, quem eu amo. O meu amor é por Ele. E esse amor, irmãos, é tão grande, é tão maravilhoso e tão especial, que Ele mandou o seu próprio Filho Jesus para morrer por nós. Que amor é esse? Que amor lindo. Terceiro recurso que está à nossa disposição. Terceiro recurso que está à sua disposição: o poder do Espírito. Olha que lindo. Primeiro, a oração é um recurso. Segundo, o amor do Pai é um outro recurso em que a gente pode se pautar no momento
da prova, da luta. E uma outra coisa aqui deixa eu passar aqui, capítulo 4, versículo 1, é o terceiro recurso espiritual, que é o poder do Espírito Santo. Olha o que o texto fala. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui eu quero dizer para você que ser cheio do poder do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, fala para nós, descreve para nós tudo que a Bíblia diz acerca do que o Espírito é para mim e para você. Uma coisa que Jesus tinha com ele era o Espírito. Ele foi cheio do Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Nesse momento de prova, de luta, de tentação, seja o que for na sua vida, eu quero dizer para você que, como somos co-herdeiros com Cristo, nós também temos a herança que nos foi deixada, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai te encher nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus. Ele vai te encher e vai te fazer entender que o Espírito Santo, ele pode e vai, porque esse é o papel dele, te instruir em todos os seus momentos. O Espírito Santo, ele foi deixado por Cristo para nos instruir em todas as coisas. O Espírito Santo, ele nos dá poder para testemunhar. É no momento da prova que nós testemunhamos a grandeza de Deus. É no momento da prova que nós testemunhamos o poder que há no nome e no sangue de Jesus. Aquele que purificou o nosso pecado, que derrotou o diabo na cruz. É esse poder para testemunhar que o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo nos lembra a palavra para combatermos as mentiras de Satanás. Isso é importante, irmãos. Nós lemos aqui que o diabo, ele mente. Ele tenta deturpar a verdade bíblica das Escrituras para Jesus. E Jesus fala, mas também está escrito. É o Espírito Santo que vai te lembrar a palavra para você combater as mentiras do diabo na hora certa. Amém. Amém? É no momento da luta que o diabo fala assim, ué, você é crente, você é filho de Deus e você está passando por isso, que você vai falar assim, ó, a Bíblia diz, Satanás, que tudo que sucede ao justo, sucede ao ímpio. A Bíblia diz que no final a nossa vitória é garantida. Amém. Porque Ele vai nos levar para uma terra onde não há choro, não há pranto, não há dor, não há necessidade, não há morte. Tudo que a gente vive aqui nessa terra, para onde nós seremos levados, não haverá. É na palavra, o Espírito Santo vai te lembrar a palavra. O poder do Espírito Santo nos habilita a batalhar no mundo espiritual. Ele nos dá estratégias. Ele nos ajuda nas nossas orações. Muitas vezes nós não sabemos nem como orar. É tão dolorida a prova, é tão difícil, que a gente não consegue orar direito. Aí vem o Espírito Santo. Pega essa oração nossa, transforma ela numa oração que Deus atenda, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra. Leva diante do trono de Deus e Deus se compadece de nós e nos dá uma resposta, e nos dá uma vitória, e nos dá uma solução para o nosso problema. É esse Espírito Santo que nos alegra, mesmo em meio às lutas e às provações. Na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, a abundância de alegria. Então Deus, nessa manhã, nesse domingo, Ele quer alegrar a tua vida. Apesar das lutas e das dificuldades, Deus, Ele quer que você saia desse culto alegre, crendo que a oração é um recurso maravilhoso, crendo que Deus te ama como filho e que diz isso no mundo espiritual para o diabo ouvir e para todo mundo espiritual ouvir. Em terceiro lugar, Ele te enche com o seu Espírito Santo para você passar por essas provas, com o Espírito Santo te instruindo, te enchendo de poder para testemunhar, te auxiliando, te habilitando a batalhar no mundo espiritual, te enchendo de alegria. E quarto lugar, e é o penúltimo tópico que a gente vai encerrar, o quarto recurso espiritual que o Senhor deixa para nós é a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 4, versículo 8 e versículo 12, diz assim,
Jesus respondeu, está escrito. Versículo 8, Jesus respondeu, está escrito. Versículo 12, Jesus respondeu, está escrito. Eu quero dizer para você, meu irmão, que não só você deve ter consciência disso, de que na palavra está escrito que o Senhor é poderoso para atuar e para te dar tudo aquilo que você precisa. O diabo não precisa te oferecer nada, porque ele não tem nada para te dar. Ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Quando ele diz que o mundo era dele, tá? Ele é o Deus, realmente o Deus deste século. Mas eu quero dizer que ele não será assim para sempre, porque um dia Jesus vai voltar, vai arrebatar uma igreja, e depois disso vai levar os remanescentes que forem fiéis nessa terra para viver na presença dele eternamente. Aleluia. Então eu quero dizer para você que a palavra de Deus é um recurso espiritual. Ore a palavra. Deixa eu dar uma instrução para você aqui, pelo Espírito Santo. Talvez você seja crente há muitos anos e muitas vezes é ensinado coisas que não condiz com a palavra de Deus. Quando você orar, não ore porque alguém te ensinou de uma determinada forma. Ore a palavra. Olhe na palavra o que é promessa de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. Ore aquilo que Deus deixou para você, porque aí é certo de que aquilo virá sobre a tua vida. Você não tem poder para determinar que Deus faça nada que não esteja de acordo com a sua palavra. Você vai perder tempo no Evangelho querendo que Deus faça. Eu quero orar para que nunca mais eu viva nenhuma tentação. Nunca Deus vai fazer isso, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, ore para que Deus possa te livrar nas tentações, possa te livrar no dia mal, possa te livrar do mal, mas com os recursos que Ele te deu. Porque se fosse para você não viver a tentação, a palavra não diria no final desse texto, no versículo 13 do capítulo 4 de Lucas, dizendo, tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. A Bíblia não pode mentir, o diabo voltou outras vezes para tentar Jesus. E ele voltará outras vezes para tentar você. Amém? Mas na autoridade do nome de Jesus, do sangue de Jesus, usando o recurso da oração, entendendo o amor de Deus para com a sua vida, o poder do Espírito Santo, a palavra de Deus revelada, você entendendo a palavra de Deus, essa arma poderosa, essa espada que é apta para dividir juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração. É essa palavra que vai te ensinar a orar, que vai te ensinar a combater as mentiras do diabo. Então, fique aqui essa palavra, medite na palavra, declare a palavra, viva a palavra e combata as mentiras de Satanás com a palavra. Amém? E para a gente encerrar, além de tudo isso, de todos esses recursos que o Senhor deixou para nós, lembre-se, nós temos o nosso Salvador. Amém? Amém, irmão? Obrigado. Nós temos um Salvador. Amém. Nós temos um advogado. Aleluia. E a Bíblia diz que esse advogado é aquele que está no céu, intercedendo por nós. É aquele que derrotou completamente Satanás, o nosso inimigo, Aleluia. o pai da mentira, que aquele que tenta dizer para mim e para você todo dia, vocês estão vivendo isso mesmo sendo filho de Deus? É isso mesmo que vocês querem? Nós declaramos nessa manhã que é isso que nós queremos, é continuar vivendo para Cristo, ainda que nessa terra vivamos tribulações, perseguições, tentações, lutas, dificuldades, adversidades, e é mesmo assim que nós damos a Jesus toda a honra, Aleluia. toda a glória, todo o louvor, e declaramos nessa manhã que somos filhos de Deus, amados por Ele, e a Ele seja a honra e seja a glória para todo sempre. Amém e amém. Fique com essa palavra, vamos adorar a Deus agora com louvor, declarando que Ele é maravilhoso.
Louvado seja o nome. Que o Senhor abençoe a tua casa nessa hora, meu irmão. A tua família. Te dê alegria. Aleluia. Deus é maravilhoso. Nós vamos encerrar essa palavra aqui orando, crendo que Deus ele vai operar milagres na sua vida, vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, ó Deus, pela alegria do Teu Espírito Santo. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de termos o Senhor como nosso Deus, como um Pai que nos ama, em termos de Jesus, ó Deus, como nosso Salvador, nosso advogado, aquele que pagou um preço por nós, ó Deus, aquele que foi para o céu para interceder por nós, mas deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos instruir, para nos fortalecer. Senhor, muito obrigado pelo poder que há no Teu nome e que foi dado a nós, ó Deus. Obrigado por Tua palavra. Pai querido, que o Senhor possa contemplar cada coração nessa manhã, cada um dos nossos irmãos, dos irmãos em Cristo, daqueles que ainda não te servem, que por acaso estão vendo, ainda vão ver essa mensagem, ó Deus, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa alcançar com alegria, Senhor, com vitória, com milagres, que nesse momento o Senhor esteja curando enfermidades, ó Deus, em qualquer lugar que o Senhor deseja, Senhor, em qualquer parte do mundo, em qualquer parte, Senhor, dessa terra, que o Senhor possa estar convencendo pessoas através do Teu Espírito a entregarem suas vidas para Jesus. Pai querido, que o Senhor possa alcançar, Senhor, famílias que estão, Senhor, vivendo situações difíceis, quase sendo destruídas, que o Senhor possa restaurar casamentos, ó Deus, que o Senhor possa tocar enfermidades, Senhor, que o Senhor possa tocar, ó Deus, em pessoas, ó Deus, que precisam de uma intervenção Tua, Senhor, espiritual. Pai querido, no nome de Jesus, derrama da Tua unção, derrama da Tua paz, Senhor, sobre a vida de cada um que está nos assistindo, Senhor, e daqueles que irão nos assistir, ó Deus. Fala ao coração daqueles que ouviram essa palavra, para que possam tomar uma decisão em relação ao Teu Evangelho, em relação a Jesus, que possam viver, Senhor, uma vida de compromisso com o Senhor e não uma vida religiosa apenas, ó Deus. Cremos e servimos a um Deus vivo, a um Deus que está vivo e quer um contato, um relacionamento com cada um de nós. Obrigado por tudo, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Fique conosco em oração ainda durante esse domingo, durante os dias da semana. Esteja orando a Deus. Você que não entregou a sua vida a Jesus, você tem a oportunidade de fazer hoje ainda. Fala: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero Te servir, Senhor Jesus. Sabe? E se você não tem igreja, procure uma igreja perto de você que pregue a palavra de Deus genuína. Entregue a sua vida a Cristo. Não é mais uma religião, é a Jesus Cristo. Mas você precisa de uma igreja para que ela possa te instruir na palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe e fique na paz. Bom domingo.